empresa finalmente conseguiu a tão desejada previsibilidade nas vendas. É o momento de crescer. No entanto, com certeza, com a estrutura atual não vai conseguir crescer de forma sustentável. Precisa de outros tipos de talentos e perfis, mas, mais importante, precisa de alguém que ajude a estruturar tudo isso e que garanta que a estrutura seja controlada. Será que precisamos investir pesado em um diretor de operações ou um administrador para nos ajudar a arrumar a casa? Ou talvez exista uma solução mais eficaz no mercado? Alguém com experiência para conseguir estruturar o negócio para crescimento, sem os custos de um diretor? E aí que vem a Notopo.com, a primeira empresa no Brasil com modelo CEO as a Service, ou diretor de operações terceirizado. Nossos valores se resumem em uma frase: nós queremos ser seu parceiro para a tomada de decisão. Nossa visão é ir além. Nossa visão é desenvolver um ecossistema que permita às empresas crescerem de forma sustentável, contando com os melhores profissionais e parceiros para auxiliar nas tomadas de decisão. Com a solução da Notopo.com, no mínimo você vai atingir os mesmos resultados, gastando muito menos nas operações. Por quê? Porque muitas das atividades executadas hoje nas empresas são desnecessárias. Outras são repetidas entre vários colaboradores. Talvez sua empresa nem tenha um sistema que ajude a gerir projetos e tarefas. Em um diagnóstico inicial, alinhamos com você o desafio principal da sua empresa. A partir disso, nosso trabalho é dividido em 3 fases: mapeamento, planejamento e implementação. A primeira fase é de mapeamento, vivência, em que entendemos todos os detalhes operacionais da sua empresa, como funciona no dia a dia. A segunda fase é a de planejamento. Criamos um plano de ação, definindo recursos e tempo para que seja implementado. Agora, uma consultoria para por aqui. Te diz o que fazer e você que se vira. A Notopo.com? Não. O modelo da Notopo.com é de gestão. Por isso que temos a terceira fase, a mais importante, a fase de implementação. Nós nos responsabilizamos por implementar o plano de ação definido na fase anterior. Na maioria dos casos, com uma maior clareza nas operações, você pode contratar pessoas mais júnior para executar as mesmas tarefas que você achava que fossem para perfis mais seniors. Estudando sua empresa e seu modelo de negócio, dando atenção ao seu time e a todos os seus processos, desde operacional até financeiro, contábil, RH, estamos aqui para fazer sua empresa crescer de forma sustentável. Utilizamos tecnologias de ponta a ponta para manter tudo transparente e controlado, com software para gestão de projetos, técnicas de engenharia de processo e ágeis como Scrum, Kanban e a metodologia Free que desenvolvemos aqui na Notopo.com. Em resumo, oferecemos mais do que um serviço. Oferecemos uma parceria autêntica para cuidar dos seus processos, do seu time e dos seus fornecedores. Entre em contato agora com a Notopo.com, seu parceiro para a tomada de decisão. Eu sou Danilo e vou tocar essa conversa, né? Esse papo com a nossa grande parceira, a Cláudia Bel, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas ela posso já antecipar que ela é especialista em contratação, né? Processo de recrutamento e desenvolvimento profissional dentro das empresas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar até, né, a Rafaela e o Alan, que estão aqui nos suportando, porque a gente teve um problema técnico no LinkedIn, tivemos que migrar de última hora para o YouTube, isso porque a gente já tinha feito o teste. Por que isso é importante? Primeiro, porque é justo enfatizar o empenho, o esforço e a solução que eles trouxeram, e segundo, porque depois a gente vai ver como a experiência, né, é muito importante para trazer soluções. Então, o fato de ter experiência nessa organização de eventos online ajudou a gente, eles, na verdade, a trazer soluções de última hora. Vamos lá. Eu gosto sempre de começar a nossa conversa falando da visão, né, da empresa, né, porque tudo que a gente faz, né, tem
uma missão, obviamente, que o que a gente faz, o nosso propósito, mas tem uma visão. Por que a gente está fazendo? Onde é que a gente quer chegar? E a gente quer chegar no desenvolvimento de um ecossistema. Então, a gente não está só pensando, né, vamos dizer, vender e fazer um bem para os nossos clientes. A gente quer desenvolver um ecossistema onde empresas, por um lado, desenvolvem de forma sustentável. Então, a sustentabilidade é um conceito que a gente vai trazer à tona muito em todas as conversas que a gente tem, mas especificamente nessa conversa de hoje sobre contratação interna ou terceirização, porque é isso, você não precisa só crescer, precisa ter uma sustentabilidade no crescimento, não adianta ficar só crescendo na dívida, vamos dizer, extremizando. E aí, para isso, você precisa pautar muito na confiança, então, em parceiros, né? Tanto lá do cliente, tanto lá dos especialistas que vai trazer. E aí, obviamente, a gente está aqui cercado de parceiros, pela Cláudia, pela Rafaela, pelo Alan e por todas as pessoas com que a gente trabalha ou ainda não trabalha. Vamos lá, apresentando rapidamente, né? O que a Notopo.com faz, né? A Notopo.com é uma empresa que se posiciona, né? Aproveita um pouquinho desse trend, dessa tendência, a gente vai falar também depois para o trend de mercado, né? Então, a gente se posiciona oferecendo soluções terceirizadas, um pouquinho quase como se fosse um BPO, para dois segmentos específicos, que são o marketing e as operações. Então, o que é CMO as a Service? Na verdade, em vez de contratar vamos dizer, pode ser uma agência, se bem que a agência foca mais no operacional, e aí você fica com aquela frustração baseada nas expectativas, né? Ou uma consultoria que, como o vídeo falou, te fala o que fazer, depois você que se vira. Imagine que você precise, na verdade, contratar um gestor, né? De todo o seu processo de marketing. Então, a gente se posiciona nesse lugar. Bom, você vai querer contratar um gestor de marketing? Não, peraí, veja a solução da Notopo, porque pelo fato de a gente ter processos estruturados e time altamente qualificado, a gente pode consegue entregar uma solução que seja mais em conta e mais efetiva ao mesmo tempo. Isso vale também para as operações. Então, como o vídeo falou, a gente consegue alinhar com você qual é o desafio principal da sua empresa, principalmente se a sua empresa está em uma fase de, vamos dizer, de mudança de patamar, por exemplo, em crescimento, né? E aí a gente ajuda o quê? Vamos ver qual é o desafio principal. Por exemplo, o diretor, o dono da empresa não consegue sair do operacional, não tem muita confiança no que os outros estão fazendo por falta de clareza ou por falta de confiança mesmo, não tem um sistema de gestão, então a gente ataca isso, em vez de novo de você contratar um CEO, um celebre, né, uma pessoa sênior para gerir tudo isso, a gente oferece uma solução mais em conta e ao mesmo tempo mais efetiva. Lembrando que o fato de ser mais em conta depende da hiperestruturação que a gente consegue fazer aqui dentro, né? Estruturando também a nossa comunicação. Então, até a nossa comunicação é muito mais eficiente porque a gente estrutura em 4 camadas, né? Se você quiser saber mais, obviamente é só entrar em contato. O terceiro pilar é da parte da prospecção ativa, né? Principalmente para B2B, geralmente a gente usa esse tipo de serviço para atacar, vamos dizer, como produto de entrada, porque é um serviço que nos dá resultados mais de, vamos dizer, de curto prazo. Então, a gente nesse tempo consegue também mostrar o nosso expertise um pouquinho, o bastante, até mais abrangente. Então, esses aqui são os nossos serviços, né? Como a Notopo se posiciona e a gente pega muito esse trend de serviço terceirizado. A gente desenvolveu uma metodologia free, um framework de trabalho, né? Free significa livre de fórmulas, de receitas. A gente já passa tudo que é receita, porque não existe fórmula pronta e a gente sempre fala também que o grande problema no mercado não está nem muito nas entregas, está muito nas expectativas, né? Então, a gente geralmente, quando o mercado é muito, vamos dizer, competitivo, você acaba para fechar prometendo alguma coisa que ele já sabe que não vai fechar. Então, a gente consegue se afastar um pouquinho disso com esse free, que significa livre, mas free também é um acrônimo, cada letra identifica o momento da sua empresa. F é quando uma empresa está começando, então até chegar à primeira venda, tem que F first, né, de primeiro em inglês, precisa validar o modelo de negócio. Depois vai para a fase R. Na fase R a gente já tem uma certa replicabilidade, né? E nessa replicabilidade significa que a gente vai ter uma previsibilidade. Então a gente precisa disso antes de falar de escalabilidade. Então, nesse caso, faz sentido realmente um trabalho de um gestor de marketing que te ajuda
a estruturar tudo isso, entendendo o seu modelo de negócio, entendendo a melhor forma de otimizar seus recursos e também onde, vamos dizer, focar, porque não dá para fazer tudo. Depois tem o primeiro E do Free, que é escalabilidade. Finalmente a gente pode falar de escalabilidade, ou seja, não faria sentido falar de escalabilidade antes, vamos falar agora, porque primeiro preciso criar uma previsibilidade. E finalmente o último é que é de excelência, né? A gente chega ao nível de maturidade dos nossos processos e podemos aplicá-los também a outros produtos ou a outros mercados. Então, esse aqui é um pouquinho, um resumão do que a gente faz, mas agora a gente chega na parte mais importante desse papo, né? Que é exatamente essa conversa com a nossa querida Cláudia Bell, que nasceu em Brasília, no DF, é CEO da CEAPRO, consultoria RH, é formada pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, em Letras Francês. É pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, em Gestão de Pessoas, e pela Universidade Católica de Brasília, em Planejamento e Gestão Empresarial. Escritora, ama ver o desenvolvimento da pessoa. Eu gosto de acrescentar quem é especialista no desenvolvimento das pessoas, né? Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem? Como que você está? Obrigada, Danilo. Nossa, eu estou super feliz, né? Ainda mais com esse tema super relevante aqui em parceria com você. Então, agradecer. Eu acho que cada vez mais essa questão, né, da terceirização, contratação vem crescendo. Então, acho um tema bastante relevante para a gente falar. Muito bom. Então, a gente vai ver como é que vai se desenvolver esse papo, né? Primeiramente, deixo claro, a gente está gravando esse vídeo, tá? Então, ele vai estar também disponível depois, se você se cadastrou, você vai receber por e-mail, ou vai estar disponível tanto no nosso canal YouTube quanto no nosso canal Spotify. E, muito provavelmente, a partir disso, e obviamente a gente vai disponibilizar também no LinkedIn, que é o canal que a gente mais usa como rede social, e a gente também costuma criar um conteúdo a partir disso até para o nosso post. Então, a gente está gravando, muito importante, a gente, como falei, não vai ser nem um monólogo, nem nós dois falando, vai ser um bate-papo, e a ideia é de, mais do que nada, responder a pergunta. Então, a gente tem alguns itens aqui que vão nos ajudar a orientar, mas o mais importante é que vocês passem nos comentários, né, algumas as perguntas, as dúvidas que você tem. Algumas já a gente recebeu na hora da inscrição e a gente vai com certeza responder essas perguntas, e outras a gente pede que vocês façam ao longo desse processo, dessa conversa. Então, já para introduzir o primeiro ponto na definição de contratação e terceirização, vou puxar aqui o gancho da Kelly Kazue Matsuzaki, que na pergunta falou contratação PJ, acredito que ela queira saber mais informações sobre contratação PJ. Então, vamos aproveitar, Cláudia, dar uma definição da contratação, terceirização e alguns exemplos práticos? Vamos lá, com você. Vamos sim. Primeira coisa que eu queria iniciar dizendo foi aquilo que o Danilo fez na apresentação aqui da No Topo, que é sobre a contingência, né? Ou seja, a gente aqui não traz regra absoluta, porque cada empresa tem uma realidade, e a gente tem que avaliar o cargo, o nicho de atuação, né? Como o Danilo falou também, a questão de escalonamento, qual que é a situação da empresa naquele momento. Então, aqui a gente vai falar sobre casos que podem aí variar de acordo com a realidade de cada empresa. E eu sou do seguinte princípio, que o óbvio precisa ser dito. Então, a gente primeiro precisa definir aqui, né? Do que a gente está falando. Então, a gente fala de contratação. Quando a gente fala de contratação, são empresas que precisam compor o seu quadro funcional, né? Seja via CLT, seja via PJ, como a Kelly, né, está perguntando para a gente. Qual é o desafio da contratação PJ? Recorrer ao vínculo trabalhista, né? Então, hoje a gente tem muitos processos que se abrem para a gente, pedindo para que esse profissional realmente seja contratado, mas acaba que ele tem uma exigência de CLT. Então, muitas vezes ele tem um horário a cumprir, muitas vezes ele tem que estar ali presente, e a gente não recomenda muito. Então, por aí que a gente pode contratar esse serviço terceirizado. Então, muitas vezes, em vez de você correr o risco de um PJ, onde lá na frente você vai ter um custo profissional de um processo trabalhista, dependendo da forma que esse PJ for conduzido na empresa, é muito mais vantajoso você contratar um PJ mesmo, onde esse CNPJ lá vai prestar um serviço para a sua empresa sem nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Então, a contratação PJ seria o quê? Você contratar uma empresa externa, né? Porque o PJ quer dizer o quê? CNPJ.
Então, é uma empresa criada para fazer a prestação daquele serviço. Vou dar um exemplo aqui meu de RH. Tem empresas que me contratam, não a Cláudia Bel, mas contratam a CA, o CNPJ, para que a gente preste um serviço de recursos humanos dentro da organização. Então, esse é um serviço confiável, né? Então, por isso que cada vez mais a terceirização vem fazendo sentido para as organizações. Essa contratação PJ, Kelly, é isso que quer dizer, você trazer algum profissional para dentro da sua empresa para poder fazer um serviço, só que como empregador. É um CNPJ prestando serviço para CNPJ. E já a contratação CLT não, é aquela norma assinatura de carteira, né? Você tem todos aqueles custos trabalhistas, FGTS, INSS, todos os encargos ali para você ter aquele profissional na sua empresa. Aí a gente vai entrar aí nas vantagens, né, Danilo? Não sei se quer inserir antes de seguir para as vantagens, vamos ter uma pergunta aqui, acho que se encaixa, vamos ver, da Ada Bila, que ela pergunta quais serviços da empresa eu posso terceirizar? Né? Vale a pena terceirizar tudo, só algum serviço? Qual é a sua opinião? Acho que, né, como sempre, não tem uma regra, mas é bom compartilhar opiniões. Inclusive, se vocês tiverem uma opinião, por favor, compartilhem também. Mas vamos lá, qual é a opinião da Cláudia? Como a gente fala, né, não tem regra absoluta, mas por meio das opiniões a gente vai construindo o nosso ponto de vista para que a gente possa aplicar dentro das organizações, né? Então, quando a gente deve... Você pode repetir a pergunta, Danilo? A pergunta é quais serviços que vale a pena terceirizar? Quais serviços posso terceirizar? Hoje, assim, a gente tem a tecnologia hoje que facilita muito, né? Para a gente poder fazer essa terceirização. Mas lá na minha época, quando eu comecei, o que era terceirizado? Serviços gerais, né? Você contratava ali uma empresa que poderia fazer a limpeza, por exemplo, grupos educacionais que tinham uma alta rotatividade. Toda vez de ter uma pessoa de serviços gerais ali limpando a escola, faltava um, sobrecarregava outro. Então, eles começaram a terceirizar. Ou seja, eles tinham uma empresa que, independente da presença ou ausência daquele funcionário específico, a escola sempre teria esse serviço ali disponível, né? Então, quando terceirizar, e que tipo de serviços? Serviços de tecnologia. Então, dificilmente hoje você vê alguém com profissional de TI, salvo se a demanda for muito grande dentro da própria empresa. Então, eles contratam essa pessoa que vem dar esse suporte na organização, essa outra empresa que dá esse suporte. Hoje, mais do que nunca, serviços financeiros, pasme, né? O que a gente fala que às vezes é aquele dodói do empresário, né? Que ele tem dados, né? Ele não quer muito compartilhar. Hoje eu tenho ouvido de muitos empresários falar assim, nossa, por que eu demorei tanto para terceirizar meu serviço financeiro? Né? Então, processo muito burocrático, contas a pagar, contas a receber, né? Toda aquela gestão financeira hoje também está sendo terceirizada. O que a gente acha que também depende do contexto, tá? Entendam bem, que não seria ideal terceirizar são cargos que têm informações sensíveis. Então, por exemplo, você tem ali informações essenciais da empresa, é a receita do bolo ali do seu negócio. Então, é interessante que essa pessoa realmente esteja ali dentro da empresa. Pessoas que são empresas muito controladoras ali com as atividades, também a gente entende que são empresas que não estão preparadas para terceirizar ainda, né? Precisa amadurecer a maturidade, precisa desenvolver um pouco mais a maturidade para ela conseguir trazer esse tipo de serviço. Então, cargos mais operacionais hoje todos. Tem assistente virtual hoje, né, que está crescendo muito. Inclusive, eu estou adorando, né? Então, você terceiriza certos serviços que você tinha que fazer dentro da empresa para essa assistente virtual poder fazer para você. Então, com a tecnologia, a gente abrangeu muito o leque de cargos que podem ser terceirizados hoje. Geralmente a terceirização ela começou, só para complementar um pouquinho, na verdade, começando pelas tarefas, né? Não, vamos dizer, não estratégicas dentro da empresa, né? E a partir disso, estratégicas para o foco, né? Para o core business da empresa. Sim. E aí que veio, né, toda a questão tanto do BPO, né, tanto de RH, financeiro e tudo mais. No entanto, o que acontece? Qual que é um pouquinho a tendência? Você vê que a gente está um pouquinho adiantado no último ponto, mas uma coisa que a gente tem visto. Quando a tendência, querendo ou não, tem duas tendências importantes no mercado. Uma é cultural, né, que a gente tende a se especializar sempre mais, né, em tudo o fato de ser eclético, que na minha época era um ponto de força, hoje pode ser até legal conhecer uma pessoa eclética, mas do ponto de vista profissional
isso não ajuda muito, porque o ecletismo ele vai um pouquinho contra a especialização, porque hoje a gente vai se especializar, e querendo ou não, você tem que focar em uma das duas coisas. O fato de se especializar faz com que o foco, o core business seja sempre mais especializado, então o que não é estratégico abrange uma área maior, né? Esse aqui é um ponto. E outro ponto também é que tem, querendo ou não, uma pejotização, né, do sistema, pelo que você falou, a questão dos encargos, cursos e tudo mais. A gente não vai fazer uma avaliação de mérito aqui, de dar um julgamento, mas é um fato que tem essa tendência, né? Porque exatamente agora com Light você pode até contratar pessoas dependendo de fora do país, talvez pagando menos e tudo mais. Então, isso significa que isso também cria essa tendência. Então, acredito que a resposta possa ser sim, igual você falou, né? Tem que ser algo que não trabalha de forma direta com o seu core business, né? Que não seja muito específico. Temos aqui uma pergunta do Luiz Ribeiro para você. Cláudia, como garantir que a terceirização assimile ou engaje na cultura da empresa? A gente fala de cultura. Aqui, vamos lá, cultura o Peter Drucker fala que a cultura como estratégia no café da manhã, né? Café da manhã. Fazer estratégia, aí chega a cultura e mata tudo. Vamos lá. É verdade. Agora, esse verbo garantir, né, é um verbo bem desafiador, né? Porque, na verdade, quando você terceiriza, a primeira coisa é você saber escolher quem, né? Você precisa buscar, precisa ter referência. Não é fácil, a gente vê muitas reclamações de pessoas que terceirizam justamente da pessoa não estar engajada. Por quê? Vamos colocar um exemplo bem prático para todo mundo entender. A pessoa que trabalha, vou lá de novo nos serviços gerais ali para que todo o público consiga entender. Quando você terceiriza, as pessoas não estão dentro da cultura, elas não sabem os procedimentos, os padrões, então muitas vezes elas não se engajam ali, não entendem do clima, né? Esses dias eu fui visitar uma empresa mesmo, e eu estava ali aguardando a gestora, e aí tinha uma pessoa limpando o espaço, e ela tropeçou no meu computador, ficava reclamando o tempo todo do trabalho, né? E quando a gestora chegou, eu comentei com ela, ela falou, não, Cláudia, essa pessoa ela é terceirizada, ela não é daqui da empresa. Então, vem naquilo que o Luiz fala. Só que, para mim, eu como cliente, vamos supor que ela não sabia que eu era prestadora de serviço, mas como cliente, para mim foi negativo ouvir aquela pessoa falando. Então, Luiz, é um desafio que nós temos, né? Por isso que a gente fala, na hora de você contratar, você precisa realmente conhecer esse fornecedor, esse prestador de serviço, aprimorar os meios de comunicação, e aí a gente precisa muito de um Luiz Ribeiro, né? De uma equipe de comunicação para que esteja mais alinhado possível. O Danilo sabe melhor do que eu hoje que com sistema e tecnologia, essa conexão de comunicação, de engajamento ficou muito maior e melhor, né? Então, lá atrás, não, a gente tinha que reunir, fazer uma reunião ali, falar o que a gente queria, e hoje não, a gente consegue, o empresário consegue acompanhar em tempo real, por meio da tecnologia, como é que está o processo, passar informações, convidar essas pessoas para cada vez mais participar de eventos dentro da organização. Então, dependendo da área de terceirização, como o caso do Danilo aqui no topo, por exemplo, gerente de operações, com certeza, essa terceirização, esse gerente ele vai participar mais ativamente dos processos, dos eventos, né, das reuniões estratégicas dentro da organização, para que ele possa realmente trazer uma contribuição efetiva. Então, garantir, eu acho que é muito difícil a gente fazer, mas eu acho que a tentativa é importante, e por meio da tecnologia, hoje, eu acho qualificação, essas empresas que terceirizam, como a no topo, né, que eu conheço aqui, cada vez mais elas se engajam realmente no negócio do cliente para poder fazer essa terceirização com qualidade. Mas ainda é um desafio. É muito legal. Se puder dar meus 2 centavos aqui, meu ponto de vista pessoal é que o engajamento ou a expectativa, vamos dizer, que você tem do seu colaborador, eu acho que não depende do tipo de contratação. É o contrário, ele depende do perfil. Só que o tipo de contratação é o meio para chegar a essa expectativa. O que quero dizer com isso? Claro que se você contrata, por exemplo, uma pessoa com cargo interno e tal, você está, querendo ou não, contratar uma pessoa com um perfil um pouquinho mais no DISC, né, mais estável, vamos dizer, né? Resumindo de forma bem simples, desculpa se estiver falando besteira sobre isso. Agora, já quando você contrata uma pessoa ou alguém, enfim, um serviço, terceiro um serviço
sem esse tipo, aí obviamente você não pode ir atrás de um perfil que procure essa estabilidade, né? Já vai para um perfil mais empreendedor. Então, muitas vezes o erro, enfim, o equívoco não está no fato, no tipo de contratação, mas o fato de colocar uma contratação não adequada ao perfil. Então, você acaba gerando uma expectativa que não se encaixa com o perfil. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com pessoas com perfil empreendedor. O perfil empreendedor, claro, estou simplificando aqui, não quero, de novo, não quero criar fórmulas e tal, a gente se afasta disso, mas, obviamente, você começa a pensar que se afasta um pouquinho do conceito, o cara quer crescer, quer usar, entre aspas, a sua oportunidade para crescer, e você tem que estar lá para crescer. Então, se o cara vê que ele está crescendo como empreendedor, como empresa dentro daquele ecossistema, eu não acho que ele não vai engajar. Por quê? Porque a expectativa que a gente cria encaixa com o perfil dele. Então, não acho que seja uma questão de tipo de contrato. Esse aqui é um pouquinho do meu ponto de vista. Mas eu acho que o mais importante do meu ponto de vista são as perguntas que estão chegando. Se parar aí que vai chegar outra. Mas concordo, Danilo, concordo com você. E hoje, cada dia mais está desafiador, né? A gente aposta na contratação, às vezes você coloca um profissional e às vezes ele não corresponde àquilo que a gente busca, né? E o terceirizado, então, depende também muito da gestão interna da empresa. Como é que você acolhe essa pessoa? Você trata ele como um terceirizado, se ele estiver dentro da empresa, ou você trata ele como parte da equipe, né? Então, aí entra a gestão de pessoas. Como é que a gente também traz essa pessoa terceirizada para dentro do grupo? Eu vou até assumir um erro, né, que eu cometi, e eu acho que, bom, acredito assumir erros, exatamente um pouquinho na questão, teve até um comentário sobre a necessidade de organizar, e a gente vem disso, organização, né, estruturação e tudo mais, né? Aí, sendo engenheiro, para mim, essa aqui sempre foi o que precisa e que, né, a gente sabe fazer mais. Só que acontece, o ponto é que você acaba dando o erro que eu cometi, dando muito peso a isso de forma excessiva. Então, você se colocando como, vamos dizer, o melhor na estruturação, você acha que isso resolve tudo. Não é assim. Por quê? Porque você tem que considerar os perfis. Se você colocar, por exemplo, essa aqui é um ponto de força, depois a gente até ataca o segundo ponto das vantagens e desvantagens. Quando você, por exemplo, está em uma fase de mudança, sua empresa, uma fase de mudança cultural, a mudança cultural, por exemplo, está mudando de patamar, que está uma fase de crescimento porque captou dinheiro ou porque conseguiu finalmente a previsibilidade e tudo mais. Então, uma fase de mudança de patamar. Isso tem que mudar a cultura da empresa. O que acontece? Você pode chamar alguém, bom, vamos colocar tudo lá, estruturar tudo bonitinho, né? Só que acontece que o pessoal não está acostumado a isso. Então, não adianta ficar, você tem que adaptar isso ao perfil. O perfil vai mudar o comportamento, a cultura ao longo do tempo. E esse foi um erro que eu cometi, pensando que o processo por si resolve. Tanto que muitas vezes eu até falo, pô, cara, isso aqui é hiperestruturado, vamos reduzir um pouquinho a estruturação para deixar aquela flexibilidade que é típica da pessoa, né? Que é o ponto de força realmente. Então, o perfil é muito importante a ser considerado, obviamente. E, Danilo, só para encerrar esse tema, rapidão. E sabe quais são as empresas hoje que mais me procuram? São empresas que têm processos maravilhosos, mas esqueceram do principal, de conversar com as pessoas. Então, assim, eu tenho um sistema de ponta, mas as pessoas não fazem. Mas por que será? Porque não teve essa transição, né? É o mais comum, contrato o melhor CRM, o melhor sistema de gestão, ninguém usa. Ninguém usa, Isso, então, vamos lá, as perguntas. Parabéns, Cláudio, assunto espetacular necessário, da Luciana, mas a Daiane pergunta, você acredita que a resistência por parte de alguns empresários em contratar serviço terceirizado é porque os gestores querem ter o controle mais rígido sobre o empregado? Eu tenho minha opinião, mas eu acho que vai você primeiro. Eu acho primeiro é feito um cálculo errado, né? Quando você recebe uma proposta de terceirização de serviço, aí você compara o salário de 5 mil com, sei lá, vamos colocar um salário de 3 mil de um gestor que você tem dentro da empresa com 5 mil da contratação. Só que isso é uma comparação errada, porque a contratação CLT, ela te traz muito mais custos, né? Então, você tem aí os encargos trabalhistas, você tem o espaço que você tem para aquele colaborador, você tem a ausência quando ele não pode, você sobrecarrega a equipe, você tem o risco, sei lá, de fazer alguma atividade futuramente, ter um processo trabalhista. Então, olha quanto dentro de um colaborador você tem vários cálculos a se fazer.
Então, não dá para fazer essa conta nu e cru. Então, acho que o primeiro resistência do empresário é fazer esse cálculo de forma muito simples, né? O que a gente precisa ver esses outros cálculos, como é que fala? Agregados por trás disso. Segundo ponto, como eu falei aqui para Kelly, que tinha perguntado do PJ, a empresa controladora, ela não está preparada para terceirizar. Então, nem todas as empresas podem terceirizar, né? Então, para quem que é a terceirização? São para aquelas empresas que estão sobrecarregadas, né? Que o processo não está dando certo, que ele já contratou, recontratou. Lembrando que eu sou de gestão de pessoas e o meu negócio vive de contratação CLT. Então, não estou dando tiro no meu pé, né? Eu estou aqui dizendo o que é ideal como empresária também, o que eu gostaria para mim e o que eu diria para o meu cliente, que muitas vezes eu faço isso. Você não precisa de uma pessoa dentro, você precisa justamente de alguém que vai fazer seu negócio girar, que o seu cliente olhe e fale, uau, resolveu o meu problema. E às vezes o empresário fica ali batendo cabeça, querendo controlar aquilo, sendo que se ele contratar um profissional que está oxigenado ali, ele é especialista, ele vai ter várias soluções para o seu negócio e muitas vezes você está ali limitado. Então, terceirização não é para qualquer empresário e não é uma crítica, como diz o Danilo. Se você não tiver no seu momento tudo certo, me procura que a gente vai contratar. Mas se você tiver no momento que o seu negócio expandiu, que ter só uma pessoa ali dentro você não está conseguindo gerenciar, eu acho que essa visão que o Danilo traz de você ter um administrador, um gerente de operações, que ele está o quê? Atualizado no mercado, conhece as melhores tecnologias, ele atende outras empresas, então ele conhece vários gaps, né? Então ele já vai ter soluções previamente ali estudadas, tropeçou, acertou, errou, vai ter essas tecnologias, essas soluções para a sua empresa, então acho que aí sim o negócio cresce. Então, como o Danilo falou também, um processo para o empresário também conhecendo, gerando confiança, entendendo que isso é possível para a empresa dele. Então, acho que esse é o principal motivo, esses dois da resistência realmente dos empresários. Com certeza, está um pouquinho atrelado à pergunta anterior, porque como você bem falou, né, de novo, é perfil, você falou, não é para todos, exatamente. Se você tem esse perfil controlador que quer, né, por exemplo, tem pessoa, a mesma coisa um pouquinho, um assunto que surgiu quando, é melhor remoto, melhor híbrido, home office, presencial, gente, perfil, eu sou estimador muito para a operação home office, já o relacionamento é mais pessoal. Tem gente que prefere de outra forma, é perfil. Sim, é perfil. Tá tudo Então, certo. claro que se eu colocar, trabalhar comigo, alguém que só gosta de presencial, não adianta eu ficar convencendo ele, é o perfil dele. Então, se a empresa quer ter esse tipo de perfil, é assim. Tanto é que uma coisa que eu fiquei pensando bastante também, tem uma coisa, né, do marketing que fala, quando você define o seu público para conversar, fala muito do desafio que ele tem e tal, não sei o quê, para educar. Só que tem uma questão importante, a gente precisa entender que quando a gente fala muito do desafio para uma pessoa, significa que essa pessoa, essa empresa, ainda está em uma fase de entender que precisa de uma solução. Então, o trabalho educativo e cultural é muito grande, não adianta eu ficar falando, mostrando para ele, não é uma conversa lógica, né? Olha, eu sendo engenheiro, bati muito nessa tecla, pensando que eu vou te mostrar isso logicamente, tá claro, vou fazer as continhas e isso, não, cultura é outra coisa. Então, por isso que a gente conversa muito mais, e o nosso posicionamento é muito mais para quem já decidiu contratar uma pessoa para resolver para achar a solução. Eu falo, ok, em vez de contratar ele, eu vou ouça o que eu tenho a te falar, eu ouço a minha solução. Então, isso, mas não é para também. Se tem esse tipo de cultura, e não, como de novo, não é uma solução geral. Tem uma pergunta aqui, mas eu gostaria primeiro de várias, na verdade, né? De abordar, de seguir. Está muito popular, Cláudia, adorei. O assunto é maravilhoso, né? Eu vi aqui que a gente está com a Silvana de Maio aqui também, que ela adora o perfil, obrigada pela participação, e a Fran também aí, especialista em LinkedIn, então a gente estamos aí bem acompanhados aí com o pessoal acompanhando a gente sempre costuma abrir um parêntese, nós fazemos evento todo mês, né? Sempre trazendo um parceiro sempre para abordar assuntos, porque o que eu acho faz mais sentido é responder e trazer opiniões. E, obviamente, a gente pode ter opiniões diferentes, não tem problema nenhum. Sim. Então, por isso que eu fico um pouquinho cansado, né, dessas palestras, o cara que fala, toda vez eu sempre falo, não, eu vou na palestra, se tiver alguém, e do lado dele alguém, ou que discorde dele, ou que traga outras opiniões, né? Então, Sim. Isso é bom.
Vamos lá. Então, o próximo ponto que a gente vai abordar é sobre as vantagens e desvantagens de cada modalidade. Né? A gente já identificou um pouquinho que tem um momento, tem um perfil, não é para todos, não tem fórmulas. Tem alguma coisa a mais, de forma geral, que você gostaria de acrescentar antes de ir para as perguntas? Olha, eu acho assim que, como a gente conversou, essa questão precisa ser bem estudada, as pessoas precisam ser preparadas. Antes dessa decisão, você tem que ter um domínio, né? E aí é legal o Luiz Ribeiro estar com a gente, de ter a definição do seu negócio, né? Por exemplo, qual o maior retrabalho que eu faço aqui dentro da minha empresa? São clientes que muitas vezes não sabem o que eles querem. Então, às vezes, eles abrem um perfil, e eu vou falar de mim como empresária. Às vezes a gente acorda e fala, ai, meu Deus, estou sobrecarregada, eu preciso contratar. E a gente já vai, já abre a vaga, já começa a contratar, só que passa um mês, essa pessoa perdeu o sentido na empresa, porque você olha para ela e fala, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela está ociosa, ela... Então, muitas vezes, a gente não define, primeiramente, o que é que a gente quer, né? Então, a gente precisa, primeiro, da direção e entender, por meio de um planejamento estratégico, né? A gente, não só do business, da empresa e tudo, né? Eu falo muito que a gente trabalha o planejamento de recursos humanos, que muitas vezes as pessoas não fazem, que é planejar as pessoas que você precisa para a sua organização. Então, tá, para eu fazer rodar isso aqui, eu quero vender X, quantas pessoas que eu preciso para fazer esse negócio girar? Quais as atividades que eu vou precisar desenvolver? Então, antes de eu pensar em contratar ou terceirizar, eu tenho que saber para quê, né? O porquê que eu quero isso, porque senão é dinheiro jogado fora, é contratações que às vezes a gente faz, passa um mês, a pessoa fala, a pessoa não tinha um perfil, que ela fica muito ociosa, mas a responsabilidade é nossa, dessa pessoa ter demanda e ter o que fazer. Então, aí também entra a terceirização, que no meu caso, como consultora de RH, eu trabalho nas empresas que não precisam efetivamente ter um setor de RH lá, 44 horas semanais, né? Tirando, às vezes, não tirando, né? Mas amenizando ali a responsabilidade dos líderes, né? Porque nós, gestores, a gente serve os líderes para que eles possam fazer aqueles que eles precisam estrategicamente. Então, é isso. Primeiro, defina para que você precisa terceirizar. Qual é o negócio? Onde você quer chegar? Porque senão você vai contratar. Nós, consultores, ficamos frustrados quando a gente ouve, né, alguém falar que nosso trabalho não fez efeito, mas é porque, na verdade, precisa ter muito claro esse direcionamento. Para que você precisa de uma pessoa a mais na sua equipe ou para que você precisa terceirizar esse serviço? E aí muda tudo. Muito legal. Bom, para quem não conhece, o Luiz Ribeiro, ele representa Eleva, né, uma empresa especializada em comunicação da empresa e desenvolvimento de branding. Já foi nosso convidado aqui, acho que a gente tem, não, com certeza temos a gravação, né, do webinar no nosso canal YouTube. Você falou uma coisa importante, né, só de novo para acrescentar, passar meus 2 centavos aqui sobre vantagem e desvantagem, né, até para não dar a sensação de dar uma solução unívoca. Vamos lá, quando você contrata, aí eu vou dar um papinho um pouquinho de engenheiro. Eu trabalhei em tanto em multinacionais quanto em pequenas empresas, abri startups, algumas deram certo, e vendi, outras não deram certo, fechei, enfim, aquela coisa, né? A experiência eclética, vamos dizer. O que eu reparei? Principalmente isso aqui, quanto maior a empresa, né? Que o seu tempo de produção, parece que eu vou blasfemar agora, tá? Mas o tempo de produção se reduz da pessoa, se reduz com o aumento do tamanho da empresa. Então, quanto maior a empresa onde você trabalha, menor o tempo em que você trabalha, produz realmente. Você pode ficar lá na empresa 10 horas, mas você geralmente não produz mais do que 30% por dia. E quanto maior a empresa, mais isso tem verificado. Claro que o pessoal vai falar que está sem tempo e tá aquela coisa toda, mas precisa ver quanto ele está produzindo, quanto tempo ele está passando em reuniões, quanto tempo ele está passando para apresentações institucionais, essas coisas assim, de produção é muito baixo mesmo. Então, essa aqui é um conceito também que a gente traz, né, para o trabalho de terceirização, onde você consegue praticamente contratar só 30%, 40% o efetivo de produção, né, e não as 8 horas, ou seja, você já economiza naquelas horas de falta de produção. Sim, mas tem treinamento, assim, ok, tem isso, mas eu posso te garantir que quanto maior a empresa, mais tem isso. Até porque, muitas vezes, o que vai empatar muito é a sua criatividade. Você mesmo tendo uma ideia, você não pode levar isso muito para frente, porque tem uma série de
de burocracias internas, né, procedimentos. Você não pode fazer coisas assim só porque você teve uma ideia. Na pequena, por outro lado, né, você pode fazer isso, trabalha muito mais, mas aí, obviamente, tem outros níveis de satisfação. São escolhas, não é um melhor do que o outro. Então, isso aqui faz com que, então, na verdade, você traz já uma vantagem na parte de contratação, por exemplo, da terceirização nesse sentido, porque você contrata só ou quase só a parte de produção. Tem outra questão dos encargos que você, obviamente, já falou, né? E não é só uma questão de encargo, uma questão também de novo, de costume, de mentalidade, né? Que é diferente. De novo, não estou falando que está certo e que está errado, e a gente já falou, não é para tudo, né? E aí tem uma outra coisa, a gente tem, aí voltando à pergunta que a gente recebeu, um conceito de microgestão, que é muito comum, né? Essa coisa de bater, por exemplo, eu não gosto mesmo de... Sei que tem até aplicativos para ver quantas horas cada um trabalhou em cada projeto, eu não gosto disso, e acho que essa aqui é microgestão, não leva para nada, pode gerar estresse, pode gerar falta de confiança. Se a gente define de forma bem clara qual é o objetivo, tanto do projeto quanto da pessoa, e qual a expectativa alinhada, você não vai precisar disso. E quando você chega a entender o perfil da pessoa, nem precisa mais disso, porque você confia, né, na pessoa. O cara que fala que chega atrasado em uma reunião, ele não precisa se justificar. Você já conhece essa pessoa, você sabe se foi realmente uma coisa ou se ele faz isso sempre. Não é a justificação que... Então, essa é a questão. Agora, quais são as desvantagens, por exemplo, da contratação? Vamos lá, o meu ponto de vista é que, realmente, a gente um pouquinho falou do momento, e aí o ponto-chave é quando você está contratando alguém ou alguma empresa com outro tipo de expectativa, né, para ficar mais tempo e tal, e talvez vai sair porque faz um concurso, que em Brasília é bem comum, né? O cara entra, depois faz concurso, que tem muito aqui e vai fora. Então, tem isso. Então, tem grandes pró e contra nos dois lados. Se vocês acharem também outro pró e contra, podem passar por aqui nos comentários. Sim. E aí eu vou aproveitar... Você quer falar alguma coisa? Senão eu aproveito e faço uma pergunta. Só a questão da desvantagem da terceirização é estar atento ao fornecedor, né? Ao prestador de serviço. Então, ter opções, né? Porque assim como tem um colaborador que ele entra e sai, e às vezes a empresa fica na mão, né? Porque a empresa às vezes é refém daquele profissional. Ele pode também se tornar refém da empresa terceirizada, né? Deus o livre, mas dá um bug aí, a pessoa falha ou não consegue prestar o serviço, né? Então a empresa fica num desfalque muito grande. Então, é também não ser, né, da mesma forma que não ter a confiança 1000% ali, não é confiança, né, na verdade, é você ter expectativa e contar só com aquele plano A, é você já ter outras pessoas também que numa falha dessa, numa falta, você possa ter pessoas que supram isso, né? E como você falou também, Danilo, cada vez mais os empresários que estão aqui presentes sabem como que o processo de recrutamento está desafiador, como a gente não está achando profissionais qualificados, os profissionais hoje estão escolhendo onde eles querem trabalhar, né, por esse um critério que você falou também, né, pela questão da confiança das empresas, né, então mudou totalmente, o mercado ele está meio bugado, assim, os empresários estão perdidos e os profissionais também, mas a gente está numa tendência onde o profissional qualificado ele tem escolhido aonde ele quer trabalhar, né, tanto que a gente procura selecionar aqueles que estão trabalhando, né, vamos lá sediar os profissionais qualificados aí, para ver se eles querem se deslocar, se estão felizes nas empresas. Então, são vários hunters aí assediando uma palavra feia, né? Mas buscando esses profissionais qualificados para levarem eles para outras empresas. Então, tem que ter também esse plano B em relação ao prestador de serviço. E tem uma maneira, né, de ver, de testar um pouquinho a confiança, que traz bem um pouquinho da competência que alguém possa ter, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com B2B, com alguns segmentos específicos, engenharia, logística, tecnologia, agronegócio. Então, por quê? Porque quando a gente conversa sobre isso, a gente entende a terminologia do ecossistema. Isso, e como porque a gente fica também sempre mais atualizados, porque a gente entende também os outros clientes. Agora, tem casos, por exemplo, que não são válidos, por exemplo, para contratação externa, quando a empresa, a gente já está falando de empresas maiores, quando já está bem estruturada, tem todos os procedimentos, porque, obviamente,
vamos dizer que você está trazendo, querendo ou não, alguém com uma cultura um pouquinho diferente, né? Tanto é que para o serviço de recrutamento também, quanto maior a empresa também, quanto mais você vai, espero que você concorde, mas você pode discordar, obviamente, que vai ser realmente um match de cultura antes de tudo, né? Porque a questão da cultura realmente, e aí as empresas maiores ficam um pouquinho mais restritivas. Quantas vezes, se todo mundo aqui passou por processos seletivos, acredito, enfim, pô, mas aquela vaga parecia feita feita para mim, né? E aí você fala, porque tem uma questão de match cultural, que não significa que você está certo, está errado, mas significa que precisa ter esse match. Vamos para a próxima. Tem uma que, inclusive, está atrelada ao critério de decisão, quando contratar e quando terceirizar, tá? Está atrelada também a uma pergunta, acho, da Raquel Costa, né? Quais são os critérios mais importantes para decidir quais funções do departamento serem terceirizados? A gente já mencionou um pouquinho, né, de sair um pouquinho vamos dizer, das tarefas, das funções que não são core business, né, da empresa, para poder focar, mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa ou antes das perguntas, vai lá. Eu acho importante, assim, tem alguns critérios que a gente precisa avaliar, né, que é como a flexibilidade em relação a esse serviço, né, então, para você definir ali, são N fatores que precisa observar, o nicho da empresa, a situação atual, como o Danilo falou, se ela está em expansão, se não, se ela quer manter aquele serviço, qual setor, se é um setor de logística, qual o desafio que ela vem enfrentando naquele momento, qual vai ser o impacto na cultura dessa terceirização, né? Então, acho que todos esses fatores definem qual é o momento específico, né? E depende muito da alta direção, né? Porque, na verdade, no final, são ali os CEOs que vão definir, né? A gente leva as propostas, por exemplo, eles vão definir qual é o momento. Falando do nosso nicho de recrutamento e seleção, grandes empresas que têm setores de RH já nos acionaram para fazer processos de recrutamento e seleção. Por quê? Porque qual é a função do RH estratégico dentro de uma organização? Dar suporte à direção, dar suporte aos gestores. E o processo seletivo, vamos colocar assim, ele é estratégico, mas ele é operacional. Divulga a vaga, tria currículo, conversa com o candidato, esse não deu certo, faz avaliação de perfil. Então, você imagina, você ter um setor estratégico na empresa, o tempo que ele vai gastar e quantas pessoas ele vai precisar dentro da organização para fazer esse tipo de trabalho. E se ele errar, ele vai ter que começar de novo com um banco bem restrito de candidatos. E quando você contrata a nossa consultoria, a gente tem uma gama de profissionais no banco de talentos. Como o Danilo falou, a gente já conhece, às vezes só de olhar para o profissional, a gente já sabe se ele tem aquela competência ou não, né? Não utilizando o subjetivismo, mas a gente já consegue ter esse olhar mais crítico, né? Aí de mais de 20 anos nesse know-how. Então, e isso é muito delicado. Então, vai depender realmente do momento da empresa. Agora, quando ele quer crescer, quer segurança no negócio, quer escalonamento, ele não quer sobrecarregar a equipe, às vezes, por falta desse ou daquele colaborador, né? Então, aí sim é interessante a terceirização. Isso responde também a uma pergunta da Aline de Maio. Existe um momento da empresa para escolher uma outra opção ou uma delas vale sempre? Acho que você respondeu, né? Realmente depende do momento, né, onde ela está. O Caio Levai pergunta quais os principais desafios serem considerados para contratar externamente. Contratar externamente, terceirizar o serviço, né? Isso, eu acho que seja isso, terceirizar. Então, eu acho que o desafio maior, né, Danilo, seria, primeiro, credibilidade, né? Você tem, eu muitas vezes vou num cliente, ele fala assim, não, Cláudia, eu estou cansada de empresa de consultoria de RH. Então, olha só, ele teve experiências negativas com a terceirização, e isso faz com que ele já criou uma crença como se todos fossem assim. A gente sabe que existem profissionais de todos os nichos, em todas as áreas terceirizadas. Então, primeiro é confiança, né? Precisa construir, igual a gente falou, conhecer a empresa, né? Eu e Danilo aqui como consultores, né? Quando a gente vai fechar um negócio, é relacionamento. A gente não chega lá, o cliente fala, oba, que legal, gostei, né? Vamos fechar aqui, não. A gente vai construir um relacionamento para ele poder entender o nosso processo de trabalho, né? Então, acho que esse é um desafio. Como eu já tinha respondido antes também, principalmente o custo, às vezes ele faz essa avaliação muito superficial, acha que contratar é bem mais caro. Não, eu prefiro botar um estagiário aqui dentro, que ele vai fazer tudo, né? E, na verdade, não é. Por exemplo, vou dar um exemplo de contabilidade.
Eu já tive cliente que ele falou, quer saber, eu não vou mais contratar escritório de contabilidade, eu vou contratar um contador para trabalhar aqui. Primeiro que o custo de um contador já é bem alto. Segundo, ele precisa de um sistema potente para ele poder conseguir fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, né? E aí vem vários outros custos decorrentes. Se esse contador adoece, falta, ele não tem ali ninguém para poder suprir, porque contabilidade é muito específica, né? Precisa de um especialista para saber. E no final, o que aconteceu? Essa pessoa que trabalhava dentro criou uma contabilidade fora e ele começou a prestar serviço para essa pessoa. Então, olha o desafio. Então, dependendo do profissional, é vantajoso mesmo você fazer a contratação. Então, é muito delicado você olhar para fora e querer minimizar o trabalho da consultoria, porque ela tem N vantagens para você poder contratar esse profissional externo. É muito legal. Inclusive, a melhor forma, né, de trabalhar isso, principalmente com a contratação externa, e deixar claras as expectativas e as metas. Né? A gente trabalha com metodologia OKR, né, com metas trimestrais, e apesar de ser uma metodologia usada também dentro das empresas, internamente, né, às vezes, isso aqui é fisiológico, a gente também faz isso, às vezes a gente deixa um pouquinho do lado, porque a pessoa está do seu lado e tal, agora já quando tem uma contratação externa, fica um pouquinho mais focada, não, é isso que eu quero, isso aqui a gente concordou, isso que tem que ser feito. Tem uma pergunta aqui, você ia falar alguma coisa, desculpa? Não. Tá. A Shiri Bezerro, que pergunta, por que deveria terceirizar um serviço quando posso ter alguém do meu lado para saber para eu saber o que faz o dia inteiro? Acho que é um pouquinho da questão da cultura que a gente conversou, né? Sim. Aí, assim, então fica com a pessoa do lado, não sei qual é o seu ponto de vista. Shirley, nesse caso, a empresa não está preparada. O gestor que tem essa visão, não é o momento de terceirizar. É um momento porque ele ainda está naquele senso de controle, né? É um estilo de gestão que hoje não... Como é que eu posso colocar? Aquilo que o Danilo falou um pouco. Acaba sendo uma microgestão, né? Onde você vai pelo controle ali. Então, hoje, quais são os critérios, as competências... Competências não. O que um profissional de grande padrão ele busca? Primeiro, autonomia. Então, um profissional bem valorizado, ele não vai conseguir ficar o tempo todo sob essa supervisão direta. Então, precisa de autonomia, precisa de reconhecimento, né? Então, as empresas hoje que têm esse padrão de controlar horário, né, em vez de ver a produtividade dele, lógico que a gente não está falando aí de legislação trabalhista, tem toda uma exigência do ponto, aquelas coisas todas. Estamos falando no geral de gestão. É uma empresa que nem o gestor não está preparado para terceirizar, porque ele precisa do controle. Então, precisa fazer um desenvolvimento aí para ele alcançar esse outro nível. Aí tem que contratar a Cláudia, né? Aí a gente pode conversar. Bom, obviamente, daqui a pouco você vai falar um pouquinho também da CEAPRO, mas deixa aqui o recado, precisando, né, de um serviço da Cláudia de CEAPRO, tanto no recrutamento quanto no desenvolvimento. Se eu entrar em contato, pode até entrar em contato com a gente faz essa ponte, parceria é isso. Só para aqui, tem uma pergunta da Camila Corrêa de Camargo. Como você sente a aceitação do mercado para a terceirização de atividade de back-office? Acho que a gente a gente meio que quase abordou, né? Falando que o back-office geralmente são atividades um pouquinho menos estratégicas, então entra um pouquinho nessa questão, né? Não sei se você tem algo para acrescentar, senão a gente vai para a próxima. Eu acho que que cresceu bastante, né? Como eu falei, o caso das assistentes virtuais, que hoje até as atividades administrativas você terceiriza, né? Então, essa pessoa atende ali vários clientes, né? Dependendo do nicho. Então, acho que tem crescido bastante, eu acho que as empresas têm visto com bons olhos, mas a gente está naquela tendência ainda, né, de crescimento, dessa nova inovação, agora com tecnologia, né, muito mais, o boot, né, que chama, automação. Então, tudo isso tem facilitado terceirizar alguns serviços que necessariamente você não precisa, e até substituir, né? Então, a automação também tem eliminado alguns postos de trabalho, e com isso, mais vezes, as empresas estão terceirizando o que ela pode terceirizar e automatizando. E vamos pegar esse gancho da automação e passar para o ponto sobre as tendências futuras. O que você enxerga como tendência futura nesse sentido? A gente já mencionou a tal da pejotização. O que você enxerga? Eu enxergo que cada vez menos a gente vai estar nesse padrão CLT, nessa questão muito formal, né?
Eu acho que a gente já teve um movimento grande, assim, em relação a isso. Então, por exemplo, a gente está no momento de modelos híbridos, igual você falou, quem quer trabalhar presencialmente, hoje não dá para trabalhar comigo, porque vocês trabalham, né, home, né? Tem até a Raquel, que esses dias recebeu uma proposta que era presencial, ela falou, não, Cláudia, eu amo trabalhar aqui na CA e eu amo a forma de trabalho que a gente faz, né? Então, isso me deixou super feliz. Então, acho que essa é a tendência, automação e tecnologia. Muitos postos realmente vão ser extintos, já estão sendo extintos. Esses dias eu fui num restaurante, tinha um robozinho lá, você pega seu prato, coloca na balança, o robozinho te dá a ficha, você pega a ficha, depois você só vai no caixa pagar. Sem contar que o caixa, às vezes, a ficha você já bota o débito, passa e paga. Então, olha como é que a automação, né? Cada dia mais está eliminando alguns postos, né? E eu deixo até o desafio para quem é profissional. E aí, você vai fazer o quê? Né? Como é que está o seu desenvolvimento? Qual tipo, onde é que você vai estar nesse sentido, né, Danilo? Então, é uma questão... Não termina, desculpa, termina. É uma questão que todos temos que estar atentos, né? Tanto os empresários, que ainda estão limitados àquela mão de obra, porque hoje eu entrevisto muitas pessoas, Raquel também, que é o sentido de, eu não vou trabalhar de 8 às 18 mais, se eu vender água ali na esquina, eu ganho a mesma coisa. As pessoas estão empreendendo mais depois do MEI aí, né? Então, as pessoas estão mais empresários, as pessoas estão focando mais em liberdade, eu percebo isso. A nova geração foca mais em propósito, elas não vão fazer um estágio, dependendo da atividade, para ela estar ali presa na empresa, num propósito que ela não se conecte. Então, a gente está numa transformação do mercado preocupante. Nós, gestores de RH, também temos essa preocupação, porque antes uma vaga que a gente fechava, tipo, uma semana, 10 dias, hoje a gente leva um mês para fechar, né? Por quê? Porque tem que ser a pessoa que dá match ali com a cultura, né? Como você falou. Não é a gente não só contrata, a gente conecta, né? Então, essa tendência tem sido um desafio e cada vez mais vai ser terceirizado esse serviço. E essas empresas que terceirizam vão precisar de profissionais para poder prestar serviço para outras empresas. Então, cada dia mais precisa-se de especialistas, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal, uma pequena provocação mesmo, da Raquel. Uhum. Como a terceirização de serviços pode impactar a cultura organizacional da empresa? Podemos perder senso de pertencimento? Uma boa pergunta. Acho que... Sim. Ela vem bem a calhar com aquela pergunta do Luiz, né, em relação às pessoas se engajarem. E aí eu volto a dizer, depende da pessoa que está recebendo. Pode impactar? Pode sim. Como foi o caso da empresa que eu falei que eu fui, e uma pessoa terceirizada tratava de qualquer jeito. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu vim aqui só fazer meu serviço X, né? Então, para as vagas operacionais, é desafiadora, né? Eu, Cláudia, sugiro, quando for fazer uma terceirização de serviços operacionais, tem que trazer essa pessoa para perto, tem que fazer treinamento, tem que engajar ela nas ações que aconteçam na empresa. Se celebra aniversário de todo mundo, celebra o da pessoa também, traz essa pessoa para a cultura, né? Cargos estratégicos, a gente não tem tantos problemas com isso, porque a pessoa que é estratégica, ela já tem essa ciência, né? Quando ela faz um plano de ação, ela considera a cultura da empresa, considera, né, considera de forma sistêmica ali o que a empresa traz. Então, é mais fácil para que não tenha essa desconexão, né, essa quebra da cultura organizacional. Mas é importante se preocupar com isso sim, Raquel. Muito importante. A gente abordou de uma forma seguinte, né? Nessa palavra, nessa pergunta, cultura da organização, cultura da empresa, tem duas palavras-chave, cultura e organização, empresa. O que acontece? A cultura é praticamente um compartilhamento de valores, vamos dizer, né? O DNA, né? Mas tem uma cultura de valores entre várias pessoas, em um grupo de pessoas, pode ser uma cidade, um país e tudo mais. E aí a gente atrela isso a uma empresa, instituição. A gente dá quase por dado que tem que ser alguma coisa com essa coisa formal. Agora, quando você pensa, a gente fala na nossa visão, por exemplo, de ecossistema. Se você já desenvolve um ecossistema, o que a gente tenta fazer com aquele tipo de, por exemplo, eu quero trabalhar com gente que tem um pouquinho essa cultura de crescimento, de empreendedor e tudo mais. Uhum. Aí, obviamente, nesse caso, a pessoa terceirizada acho que mais se encaixa nesse tipo de cultura.
Só que não é uma cultura realmente de empresa, mas é uma cultura de ecossistema, de criação de um grupo, que é um pouquinho o que acontece quando você cria também grupo de empresários, enfim, grupos de networking, isso não deixa de ser uma cultura. Então, a questão na verdade, se você tem uma cultura engessada dentro da empresa, que é daquele jeito, 9 to 5, né, das 9 às 18 horas e tal, não estou falando se está certo ou errado. Obviamente, essa cultura não se encaixa com uma terceirização, porque vai se empatar. Sim, agora, se você movimentar. já está com uma cultura mais abrangente, mais aberta, que realmente tem o seu core business, a sua especialização, eu quero especializar naquilo, e os outros terceirizo, aí já tem uma mais abertura. Por quê? Porque cria aí a terceirização não vai contra a cultura, na verdade, se encaixa com a cultura da empresa. Então, isso tem que ter cuidado. Sim, caminha junto, né, Danilo? Exatamente. Você não pode especializar em tudo. Tem um livro muito legal que estou lendo, que chama Uncommon Service. Não sei se o pessoal consegue compartilhar aqui o link, que fala da Frances Ray, acho que é o nome dela, que de uma professora de Howard, fala uma coisa muito legal, uma provocação muito importante, né? Que ele fala, se você quiser ser excelente em algo, você tem que aceitar de ser medíocre em outro. Tem que aceitar de ser medíocre em outro. E é muito legal esse ponto de vista, traz vários casos, vários exemplos e tudo mais. Porque é isso, então, não adianta ficar sendo excelente em tudo, porque não vai conseguir. Então, quando você aceita a sua não excelência em outras coisas, é lá que você vai precisar de ajuda. E aí você pode chamar alguém para arrumar a casa, pagando aquela conta, ou pedir uma ajuda de alguém especializado que seja atualizado. Para terminar, Cláudio, eu gostaria de te dar um tempinho para você falar um pouquinho da CEAPRO, se a gente quer entrar em contato com você, como é que a gente faz, de que forma, claro, poder fazer através da Notopo, mas fala um pouquinho. Vou deixar meu Instagram aqui, que é @claudiabel.rh, tá bom? E assim, a CA a gente trabalha justamente desenvolvendo pessoas, ajudando os empresários para que eles encontrem aí soluções realmente dentro da gestão de pessoas. Seja terceirizando, a gente já aconselhou empresários a terceirizar os serviços, a gente já aconselhou empresários a contratar efetivamente, né? Nós também somos terceirizados, né? Então, as empresas que não têm um RH específico, pode falar com a gente, que a gente ajuda nos subsistemas, né? De treinamento de equipe, desenvolvimento de liderança, né? Avaliação de perfil aí dos colaboradores. Então, nosso foco é sempre ajudar o gestor na gestão de pessoas para que a empresa alcance aí uma alta produtividade, melhor rentabilidade e caminhe aí nas tendências que a gente tem aí na área de gestão de pessoas. E obrigada, viu, Danilo? Adorei participar aqui, foi maravilhoso o bate-papo, porque passa a hora a gente nem vê, né? Eu que agradeço. Eu peço até desculpa, né, se eu fiquei interrompendo várias vezes, mas eu queria dar também... Eu não deixo de deixar minha opinião também, mas eu queria dar também um pouquinho de espaço para as perguntas. Tem um último ponto aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp que chama B2B Smart, né? A gente acho que vai ter o QR Code aqui, se vocês quiserem entrar, é um grupo focado sobre o ecossistema, né? Falando de ecossistema de cultura B2B, não é só marketing, também negócio de forma geral, para compartilhar experiências, dicas, enfim, perguntas e tudo mais. Isso dito, eu agradeço muito a Cláudia, a Bel da CEAPRO, né, pela contribuição muito valiosa, é muito boa. Eu gostaria também de, mais uma vez, agradecer a Rafael e o Alan, porque acho que vocês sabem, né, que o evento era para ser feito no LinkedIn, a gente fez tudo teste ontem, deu tudo certo. Hoje de manhã o LinkedIn fez uma atualização e desconectou da plataforma que a gente está usando, o StreamYard, para fazer a live, e eles conseguiram achar uma solução de última hora, então acho que estão realmente parabéns. Eles são incríveis, parabéns mesmo. Realmente, salve de palmas. Isso dito, eu sou Danilo Alba, seu parceiro para a tomada de decisão, e a gente se vê na próxima. Tchau.